Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Joiada e Jeoseba, o casal que preservou a linhagem real até Jesus Cristo. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Joiada foi um sumo sacerdote de Judá na época do rei Acasias. Ele foi um homem reto e íntegro em seu proceder perante o Senhor. Sua história está registrada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Jeoseba ou Josebate é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Ela era filha do rei Jorão, casada com o sacerdote Joiada. Sua história está registrada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Foi Jeoseba quem salvou a vida de seu sobrinho, Joás, quando, após a morte de seu irmão, Acasias de Judá, Atalia, mãe de Acasias, tentou exterminar a família real, descendente do rei Davi. Joiada é o único sacerdote da Bíblia, casado com uma princesa. A narrativa bíblica diz que Jorão era o rei de Israel e filho de Acabe, na época de guerra contra os sírios de Damasco, e Acasias, filho de Jorão de Judá e de Atalia, veio visitá-lo. O texto bíblico diz: "E voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente." Foi nesse momento que Jeú, filho de Ninsi, que havia sido ordenado por Deus para exterminar a casa de Acabe, atacou e matou Jorão, os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias, e o próprio Acasias, que havia fugido para Samaria. O texto bíblico diz: "Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido, para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino." Atalia, a mãe de Acasias, tentou exterminar toda a casa real de Judá e, de forma oportunista, tomou para si o poder do Reino do Sul. É nesse momento que Jeoseba entra na história. Ao ficar sabendo do extermínio, ela pega rapidamente Joás, uma criança de apenas 1 ano, descendente do trono, filho de Acasias, e o esconde de Atalia. O texto bíblico diz: "Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ela e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram." Joás ficou escondido na casa de Deus por 6 anos, durante os quais Atalia reinou em Judá. Ele foi criado em segredo pelo sumo sacerdote Joiada e por sua mulher, Jeoseba. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém, com a proteção dos guardas, e derrubou Atalia, que foi executada. O texto bíblico diz: "E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões, com os capitães, com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei."
E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Em seguida, derrubaram a casa de Baal, despedaçaram o altar e mataram o sacerdote de Baal. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Durante toda a sua vida, Joiada serviu como conselheiro do rei Joás, enquanto Atalia foi a conselheira do rei Acasias, seu filho, para o mal. Joiada orientou Joás no caminho do Senhor por quase os 40 anos de seu reinado. Ele tinha o jovem rei como seu filho. O ambiente familiar era bom e sadio, visto que os filhos legítimos de Joiada apoiaram Joás na conquista e subida ao trono, ungindo e gritando: Viva o rei! A única repreensão registrada na Bíblia Joiada é quando o rei Joás adverte o sacerdote pelo atraso no recolhimento dos impostos para a restauração da casa de Deus, arruinada pela perversa Atalia e seus filhos. Após a repreensão, Joiada logo conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para a obra. Joiada viveu até os 130 anos de idade e, por ter sido um homem de Deus em tudo, foi sepultado junto com os reis de Judá, na casa de Davi. O texto bíblico diz: sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Ele é o único sacerdote na Bíblia sepultado junto com os reis. Por seus serviços como um verdadeiro estadista e homem de Deus, Joiada teve uma morte digna e honras fúnebres próprias de um rei. Enquanto viveu sua longa existência, livrou seu povo dos desvios tão comuns daquela época triste da história dos israelitas. Infelizmente, após a morte do grande sacerdote, Joás se afastou tanto dos caminhos de Deus que se tornou irreconhecível. Os conselhos do bom sacerdote foram esquecidos completamente pelo rei. Quando Zacarias, filho do sacerdote Joiada, se pôs em pé perante o povo e o advertiu por ter se afastado do Senhor, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Algo tão marcante que foi até mencionado por Jesus, no livro de Mateus. Joás não se lembrou da benevolência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, antes matou-lhe o filho. O Senhor então levantou os círios, que executaram o juízo de Deus contra Joás. Pouco tempo depois, Joás seria brutalmente assassinado por seus próprios servos. Por causa de todo o mal que praticara, Joás não foi sepultado junto com os reis, como foi Joiada, seu tutor.
A medida tomada por Joseba, junto com a de seu marido, preservaram a linhagem real de Davi até o Messias. E essa foi a história de Joiada e Joseba, o casal que preservou a linhagem real até Jesus Cristo.